eu diria que existem 3 temas que são de extrema relevância. Acho que o primeiro tema diz respeito à chamada guerra fiscal. Guerra fiscal que já foi judicializada, mas ainda não completamente definida no âmbito do Supremo, e que diz respeito aos limites para a concessão de benefícios fiscais no âmbito dos estados. Um segundo tema que eu entendo muito relevante diz respeito à tributação da folha de salários. Hoje, com todos os desafios no plano econômico que os contribuintes enfrentam, sem dúvida nenhuma, empregar e contratar acabam sendo procedimentos bastante delicados e que têm que ser avaliados no contexto da tributação da folha de salários, inclusive com o tema da terceirização muito atual. E, por fim, eu diria que há uma discussão muito necessária em relação ao PIS e à COFINS, que são tributos extremamente onerosos e que incidem sobre a receita total dos contribuintes. Especificamente em relação ao PIS e à COFINS, nós tivemos uma evolução histórica em relação a esses tributos, que foi justamente a implementação da sistemática não cumulativa. Hoje, para a grande maioria dos contribuintes, PIS e COFINS são tributos não cumulativos. Todavia, se nós formos verificar os termos da legislação, a gente percebe que esta não cumulatividade não é plena. Então, na minha opinião, mais do que unificar os tributos, é necessária uma discussão muito ampla no sentido de efetivamente fazer com que esses tributos incidam de forma não cumulativa, já que, como eu disse antes, eles recaem sobre a receita dos contribuintes. Para mim, essa é a principal discussão em torno desses 2 tributos. As discussões entre o Brasil e Estados Unidos em relação à possibilidade de um acordo para evitar a bitributação entre os 2 países são discussões que já vêm há mais de 40 anos e enfrentam uma série de desafios que, se num primeiro momento nós podemos concluir que são quase que desafios intransponíveis, eu confesso que eu acho que a gente não necessariamente tem esta realidade pela frente. O mais fundamental, na minha visão, a partir de agora, é, sem dúvida nenhuma, se retomar o diálogo entre os 2 países, justamente para que a gente possa identificar quais são os aspectos mais desafiadores, quais são os impedimentos que a gente encontra, tanto no Brasil como nos Estados Unidos, para estabelecer esse acordo e, efetivamente, iniciar uma negociação em relação a isso. Esta negociação e esse diálogo, ele não recomeçou, e eu acho que o principal agora, talvez o primeiro passo a ser dado, seja justamente retomar essa interlocução entre os 2 países.